O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, domingo, dia 3, celebramos o 22º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 27. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu sempre digo e sempre experimento esse Jesus muito sincero, esse Jesus muito profundo naquilo que ele diz. Eu acredito, claro que nós temos que acreditar que ele faz isso porque ele vive a graça de Deus. Ele é a graça de Deus, ele é o presente de Deus para todos nós. Por isso, ele não vai concordar jamais com nenhuma coisa que escape à graça de Deus, que seja fora da vivência da graça de Deus. Eu estou dizendo isto por quê? Porque o próprio Pedro, que Jesus escolheu para ser o primeiro Papa, que Jesus escolheu para que ele fosse a pedra fundamental, como apóstolo, para formar a igreja apostólica, católica e apostólica, este mesmo Pedro, na qual Jesus amou, ele confrontou na hora do seu não, confrontou na hora do lava-pés e confronta aqui neste santo evangelho, quando Jesus precisa dizer para Pedro: Pedro, tu és para mim Satanás. Em outro lugar, tu és para mim pedra de tropeço. Então veja que Jesus não deixa por menos, ele não quer nem saber. Ele não pode deixar que Pedro troque a sua missão, que Pedro oriente a sua missão. Jesus está dizendo que vai morrer, ao terceiro dia vai ressuscitar, e Pedro diz que isso não te aconteça. Pedro não pode falar isso, nós não podemos falar isso para Jesus. Nós não podemos dizer para a humanidade, para as pessoas, que Jesus é diferente disso. E Pedro queria que Jesus estivesse fazendo coisa diferente. Para que ir para Jerusalém? Para que sofrer? Por isso que Jesus tem que confrontar. E Jesus te confronta, Jesus me confronta. Jesus confronta toda a igreja com este evangelho. E se por acaso nós quisermos mudar o evangelho, mudar a palavra de Deus, quando nós queremos caminhar com nossas próprias forças, Jesus pode estar falando para você assim: não seja para mim, não seja para o reino pedra de tropeço, não seja para o reino Satanás, ou seja, não seja para o reino motivo de erro, não seja para o reino motivo de fraqueza, não seja para o reino motivo de doença, não seja para o reino motivo de morte. Não faça isso. Vá rezar um pouco mais, vai fazer um pouco mais de caridade, para que você possa compreender, rezar, sentir que na pessoa de Jesus nós temos redenção, nós temos salvação.
e que ele vai te confrontar, ele vai te questionar. E quando ele fazer isso, vamos, em humildade, talvez abaixar a nossa cabeça e dizer: o Senhor está certíssimo, Senhor. Eu que estava tentando fazer as coisas por mim mesmo, o Senhor está certíssimo. Como Pedro, né, vai dizer em outros textos: tu és o Messias. Aliás, o texto desses dias, né? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo que devia vir esse mundo. Tu és o Rei de Israel. Apesar de tanta burrada, apesar de tanto confronto, ele chegar, Pedro, a dizer isso. Além disso, quando ele mesmo, Pedro, vai para Jerusalém, quando outros amigos dele dizem: para que você vai lá em Jerusalém? Você vai acabar morrendo? Não, eu preciso de ir. Parece que Pedro, ao ir para Jerusalém, oferecer-se em martírio, em martiria, sendo crucificado de cabeça para baixo, parece que ele corrigiu esta besteira que falou hoje aqui para Jesus. Ele corrigiu, ele completou. Foi para Jerusalém, morreu no martírio da cruz e assim igualou-se ao Senhor. Que coisa maravilhosa, que a gente possa também no nosso dia nos igualar ao Senhor, mas nos igualar a partir da graça, a partir da bênção, a partir do compromisso, do serviço que nós temos que prestar para a construção do reino de Deus. Bom domingo a todos, Deus abençoe, Deus os guarde, que a Mãe de Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, das redes ao coração dos humildes, vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.